Se tem 3 coisas que é certo para um imigrante nos Estados Unidos, é que você vai nascer, pagar imposto e morrer. Mas antes de chegar nessa última parada, é preciso um planejamento e é por isso que eu trouxe aqui a minha amiga e advogada de direito sucessório, Nicole Martins, da MLF. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e hoje aqui a sua apresentadora no Conexão Imigração USA. Toda terça-feira eu estou aqui na Band Internacional falando de assuntos que são de interesse para você, que já está vivendo o seu sonho americano ou que ainda está sonhando e procurando uma maneira de realizar essa grande jornada que é morar nos Estados Unidos. Eu converso com a Nicole Martins no segundo bloco e no terceiro bloco eu respondo a perguntas de telespectadores, assim como você, que mandam suas perguntas lá nas nossas redes sociais, no Conexão Imigração USA, no Instagram. Olha, o programa hoje está de morrer, ou será que está de viver? Já volto. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henrix Toyota, em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa. Os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, agora em versão international, na Band Internacional, no programa Conexão Imigração USA, toda terça-feira antes do Jornal da Band. Espero você para falar do sonho de morar nos Estados Unidos. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. A gente está de volta aqui no Conexão Imigração USA, na Band Internacional, falando de assuntos que são de interesse para você que nos assiste aí toda terça-feira na Band. E eu confesso que, como advogada de imigração,
Uma das perguntas mais frequentes que eu recebo não tem nada a ver com imigração, e é por isso que eu resolvi trazer aqui a minha colega, minha amiga pessoal, a Nicole Martins, que é advogada e fundadora do MLF, que é uma firma de advocacia aqui na Flórida e que trata de questões relacionadas a direito sucessório. E, Nicole, falar de vida nos Estados Unidos sem falar do direito sucessório não existe, não é verdade, Nicole? Ou pelo menos é irresponsável, né, Renata? Mas a gente brasileira é um pouquinho irresponsável, né? Mas estando na América tem que ser diferente. Por quê? Me fala, quando a gente fala de imigração, eu acho que, sem sombra de dúvidas, um dos erros mais frequentes é a pessoa não procurar um advogado. Ela vai num curandeiro, ela vai no entendido, ela vai no coach, mas ela não vai na advogada de imigração. Porque ela quer fazer algo sem se planejar, porque o planejamento requer tempo, né? E algumas vezes um investimento de dinheiro. O que você considera o erro mais comum de brasileiros, né, que vêm morar nos Estados Unidos ou que têm patrimônio nos Estados Unidos em relação ao direito sucessório? Na realidade, eu acho que é uma questão cultural, né? As pessoas vêm para cá, uma grande parte das pessoas já tem um entendimento que é uma boa ideia fazer um planejamento imigratório antes de vir ou até quando chegam, mas a questão de sucessão e como tratar a família e os ativos que adquirem aqui, aí é uma questão diferente. O brasileiro é menos preparado para fazer essa parte de planejamento do que o americano, por exemplo. Então, a minha função realmente é de educar as pessoas no que pode acontecer se não tiver um planejamento correto, um planejamento sucessório, quando uma vez que estiver aqui nos Estados Unidos. Eu confesso que eu estou aqui com a Nicole, mas eu estou pensando aqui que o meu testamento, que a gente começou lá no escritório da Nicole, não terminou e que cada vez que ela me vê, ela está me olhando assim com os olhos de água do tipo, você está ensinando e não está fazendo. Mas é porque eu acho que a gente, como profissional, como mãe, como brasileira, a gente está sempre pensando assim, não vou morrer nem tão cedo. E para morrer, basta estar vivo. E parece algo macabro, mas não é. Uma vez a gente bateu um papo a respeito da nossa vivência como advogado, e você contou a história de uma pessoa que ficou protelando, não fez, e aí morreu num acidente. O que aconteceu naquela história? Porque eu acho que é super interessante a gente exemplificar o que acontece quando, por exemplo, uma criança, os pais vêm a falecimento e não tem um planejamento legal adequado. O que acontece com essa criança aqui nos Estados Unidos, Nicole? A parte que mais me dá tristeza são as crianças que não têm nenhum planejamento feito por elas, né? Aqui nos Estados Unidos, menor de idade até antes dos 18 anos, se a família não fez um planejamento nomeando guardiões legais dessa criança, a criança fica na custódia do Estado e é o juiz que determina quem que vai ficar com essa criança. E o que acontece enquanto ela está na custódia do Estado? Ela fica num abrigo? Ela fica sem eira nem beira? O que acontece? Existe um conjunto de famílias no estado da Flórida que são licenciadas para ter crianças que não são biologicamente da família delas, né? Para morar junto nessa casa até encontrar uma residência permanente. Nicole, porque assim, como eu falei, quando eu trago vocês aqui, são perguntas que eu mesmo tenho. Olha, eu sou advogada de imigração, quando eu me formei advogada, eu poderia atuar em qualquer área, mas o conhecimento profundo de cada sub-área do direito é essencial para você chegar ao seu resultado desejado. Você falou de determinar um guardião para ter a guarda dessa criança caso os pais venham falecer, né? Isso. Quando a gente fala de um imigrante, esse guardião precisa residir na Flórida ou pode ser alguém que está no Brasil, por exemplo? A gente pode listar um guardião estrangeiro que não more nos Estados Unidos, porém são peculiaridades, né? A gente não tem como garantir que essa pessoa vai entrar nos Estados Unidos para poder resgatar ou pegar. Aí é uma questão imigratória, de algum tipo de visto emergencial para atender, para buscar a criança. E a gente deve especificar no planejamento que é o desejo explícito dos pais, dos dois, por coincidência, que as crianças ou a criança volte a morar no Brasil. Você sabe, Nicole, que quando as pessoas procuram o meu escritório querendo falar de imigração e expressam uma preocupação com a questão de guarda dos filhos, eu falo que a primeira coisa que você precisa ter pronto para um possível óbito, primeiro é ter dinheiro guardado, porque o Estado não vai pagar para essa criança, não vai prover para essa criança de grande forma, né? Correto. Segundo, é ter passaportes válidos, emitidos para essa criança, se possível, guardados em um cofre, né? E autorizando a saída da criança desacompanhada. Porque vamos supor,
né, que você precise que essa criança vá para o Brasil, você consegue uma ordem judicial para essa criança se encontrar com esse guardião no Brasil, né? Mas se você não tem passaporte, daí você já está lidando com a burocracia de emissão de passaporte e cada minuto pode fazer toda a diferença na extensão do trauma que essa criança vai sofrer, né, Nicole? Sem dúvida. A gente faz essa nomeação de guardiões temporários e permanentes, que a grande maioria dos meus clientes são pessoas de fora, residem aqui, porém têm laços familiares fora do país e querem nomear pessoas que estão fora, o que não tem problema algum em fazer. Só que numa emergência, em melhor das hipóteses, alguém vai chegar aqui em 24, 48 horas. Sim. Quem é que fica com a criança durante esse tempo? Não existe creche, nem ambulância, nem policial, nem escola nenhuma que tenha autorização legal de ficar com a criança esse tempo todo. Então a gente nomeia guardiões temporários, alguém local, um amigo, um vizinho, uma professora, quem seja, para ficar temporariamente com a criança até que o guardião permanente chegue. Então, é um planejamento bem pensado. A gente tenta... Essa ideia do passaporte a gente passa muito para o cliente também, para ter um respaldo. É uma contingência, uma emergência. E você sabe, Nicole, eu tive a oportunidade de conversar com um advogado especialista em abduções dentro da Convenção de Haia, né? Para quem não sabe, uma criança que tem dupla nacionalidade, ela está sendo regida não é nem pela lei brasileira, nem pela lei americana, é pela Convenção de Haia. E ele comentou comigo que um processo de disputa de guarda chega a custar $100 mil. E não existe acesso ao direito público. Então, quando a gente fala do que o prevenir é o melhor do que o remediar, eu acho que é inquestionável, principalmente no seu ramo, não é, Nicole? Sim, é o que a gente vê com muita frequência. A questão de... É um ramo, na área que eu atuo, de muita proatividade, né? A pessoa não tem a dor ainda. A gente está tentando prevenir se algum dia tiver um caso onde venha a falecer um ou os dois pais. E é muito difícil para um pai, para uma mãe pensar nisso. Então, é por isso que as pessoas começam o planejamento, acabam postergando, adiando, né? Porque não quer pensar no assunto, não quer falar no assunto. A vida é corrida, mas o que acontece com o cliente que veio a falecer antes de assinar os documentos. Ele era um pai solteiro, a mãe já tinha falecido há muitos anos, a criança veio a ficar no foster care system até dessa rede de guardiões, né, temporários. Até que um juiz determinasse com que, né, familiar essa criança poderia ficar e todos os ativos que a gente estava planejando, fazendo um planejamento sólido para evitar o processo de inventário, passou a virar um caso de inventário. Então, a gente teve que inventariar todos os ativos, lidar com a custódia de guarda da criança. E uma coisa que era muito simples ter feito, assinar os documentos, não teve tempo. Ele faleceu antes, inesperadamente, não estava doente nem nada. Então, eu vejo muito disso várias vezes, passar pela minha mesa, esse tipo de caso. Então, quando alguém entra e tem um interesse e fala, não, eu vou fazer e já começa, a gente fica no pé realmente, porque a gente viu muita coisa acontecer onde não deu certo e a gente acaba tendo um outro tipo de problema que é muito maior do que o planejamento estar em dia. E, Nicole, quem não tem documento, tem patrimônio nos Estados Unidos, tem filhos, pode ter um testamento? Claro, claro. A diferença é, não tendo status migratório, não evita com que os seus ativos sejam inventariados. O processo, o fórum, vamos dizer, o braço do fórum de inventário não interessa o seu status migratório. Se tem ativos aqui e estão titulados no nome só de uma pessoa e essa pessoa vem a faltar, tem que ser inventariado, independente do status migratório. É engraçado que as pessoas falam assim, mas eu não vou comprar casa nos Estados Unidos porque eu não tenho documento e aí o Estado vai me tomar a casa. Aqui nos Estados Unidos, acho que o Código Tributário americano é um dos mais opressores e um dos mais justos, porque ele não quer saber como você ganhou o dinheiro. Se você pagar imposto e tiver toda a sua cadeia, né, sucessória organizada e de escritura, ele não quer nem saber. O imóvel é seu e pronto, acabou. E mesma coisa é com o inventário, né, Nicole? Exatamente. É o que eu falo constantemente. Se tem uma hipoteca na casa e a pessoa vem a falecer, o dono, e tem familiares que estão lutando para passar por esse inventário, assim, gente, paga a conta que o banco não vai te incomodar. Eles não querem saber quem é que está pagando a conta. Exatamente. Então, contanto que isso estiver em dia, a gente segue o processo de inventário até decidir a parte de distribuição em quem é que vai ser o novo dono legal desse imóvel. Nicole, quem deve procurar o serviço de um advogado de probate, de direito sucessório, como você? Sou brasileiro, o que é o trigger, né? Em que momento eu devo procurar o serviço de um advogado de inventário? Eu acho que é fundamental para qualquer pessoa que está morando aqui, que tenha
Filhos menor de idade. É a primeira coisa que eu digo, e é o mais fácil da gente planejar e evitar, é nomear guardiões para as crianças. Então, essa é a questão número 1. Mas se não tiver filhos, ou os filhos já são maiores de idade, eu acho de extrema importância, pelo menos, deixar registrado quais são as suas preferências. Então, se você não pode fazer decisões por si próprio, por qualquer motivo, quem é que vai tomar decisões financeiras por você, médicas por você? Isso a gente tudo aborda no planejamento. Até a gente fala de falecimento em termos de preferência de ser cremado ou enterrado. Mas quando a gente fala de ativos financeiros, né, investimento em banco, conta bancária, mercado financeiro, tudo isso, a gente consegue, através do próprio banco, determinar beneficiários para essa conta. É simples. Quando envolve companhia e imóveis, não existe essa simplicidade. Então, se você tiver ou filhos menores e pelo menos um imóvel que seja mortgage financiado, precisa fazer um planejamento. Pra você ver. Eu me atentei a essa questão e eu já conheço Nicole há anos, mas é aquilo, né? Água mole em pedra dura. Mas foi quando eu fui fazer um investimento imobiliário e o banco me questionou a respeito da apresentação de um testamento. E até então eu não tinha me atentado a isso. Claro, vou fazer amanhã e nunca que fiz. Nicole, eu acho que quando a gente fala de direito imigratório e de direito sucessório, quais são as peculiaridades do direito sucessório aqui nos Estados Unidos que são diferentes do Brasil e que todo mundo deve saber? 3 coisas que você gostaria que os nossos telespectadores soubessem. Aqui não existe regime de casamento. Ótimo. Casou não quer dizer que você está dividindo patrimônio por uma conversa, né? Mesmo que casou no Brasil, com separação total de bens ou parcial de bens, não existe isso aqui. Você é casado ou divorciado. Eu litiguei uma questão dessas, onde o casal era casado no Brasil, com uma separação total de bens, vieram para cá, construir uma vida completa aqui. Sem um acordo pré ou pós-nupcial. Tentaram validar o regime de casamento do Brasil, com traduções notarizadas, tudo. E o juiz falou negativo, vocês têm que validar de acordo com a lei da Flórida. E aí eles decidiram se divorciar e o cara faleceu no meio do divórcio. Uau! E valeu o regime total. Da Flórida, que não tinha nenhuma restrição. Então a esposa ficou com metade e os filhos acabaram ficando com metade, que na realidade era para ficar com tudo. Nossa, para você ver. Então, porque a gente recebe muito isso. Onde que eu escolho o regime de comunhão de bens? Eu falo, se chama acordo pré ou pós-nupcial. E não adianta tirar o da internet, não, porque depois a disputa judicial vai custar muito mais do que a confecção de um documento feito de forma adequada. O que mais você acha que os telespectadores precisam saber a respeito das diferenças, Nicole? Olha, não existe com comprovação de DNA que seu filho vai ficar com a sua avó, com a mãe, né? Todo mundo, mas a minha mãe vai lá e pega. Não. Como? Como que isso vai acontecer? E não é com comprovação de DNA, é quem tem a autorização legal de ficar com essa criança. Só tem a autorização legal de ficar com a criança se tiver um planejamento feito ou, uma vez que você esperou a sua vez, o juiz determinou quem vai ser essa pessoa e assinou o papel. Só que muitas vezes quem o juiz decidiu não é quem você gostaria que fosse o guardião do seu filho. Então, isso não existe de, minha mãe, meu pai é o mais próximo do meu filho. É apenas um pequeno fator que o juiz vai levar em consideração, mas não é a única coisa que vai ser levada em consideração. Então, grau de parentesco não significa mais chances de ficar com a criança. E eu acho que é interessante a gente falar que, por mais que a gente ache que nos Estados Unidos tudo funciona muito rápido, existe uma morosidade do sistema judiciário que não é como o do Brasil, sem sombra de dúvidas. Mas, enquanto isso, você não está tendo acesso a patrimônio, crianças não estão tendo acesso à sua vida diária. Então, isso é uma forma de se precaver e de não ter nenhuma surpresa desagradável. Nicole, para quem está assistindo a gente, quer encontrar você aqui na Flórida, eu vou fugir porque eu não quero fazer meu... Não, brincadeira. Eu vou terminar esse testamento. Quando esse programa entrar no ar, o testamento vai estar pronto. Quero ver. Mas para quem quer encontrar você, aonde que eles podem te encontrar na internet? Fala para eles. Pode ser 786-403-6838 ou www.martinslegal.com. Gente, bati um papo com Nicole Martins, que é advogada de direito sucessório, eu sou advogada de direito imigratório. Então, você sabe que a pergunta no bloco 3 vai ser boa. Fica aí. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos.
Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henrix Toyota em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou um especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa, os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, agora em versão international, na Band Internacional, no programa Conexão Imigração USA, toda terça-feira antes do Jornal da Band. Espero você para falar do sonho de morar nos Estados Unidos. E para você que esperou até o terceiro bloco do Conexão Imigração USA de hoje, a pergunta do terceiro bloco não deixou a desejar. E se você ainda não mandou a sua pergunta, é só mandar para a gente lá no Instagram, no Conexão Imigração USA. Hoje a minha convidada, Nicole Martins, da MLF Law Firm, que cuida de direito sucessório no estado da Flórida, trabalha com vários brasileiros, selecionou a pergunta de um de nossos telespectadores. Nicole, qual é a pergunta que você tem para mim hoje e veio de quem? Veio da Paula. A Paula quer saber se tem alguém aqui fora de status há mais de 10 anos, mas tem filhos aqui nos Estados Unidos, se ela tem a necessidade de procurar uma advogada de imigração. Paula, na verdade, o que você mais precisa é de procurar uma advogada de direito sucessório, porque o fato de você estar nos Estados Unidos fora de status e ter filhos americanos não quer dizer que você tenha proteções legais em virtude de ser mãe de um cidadão americano. Você só vai derivar um benefício imigratório por ter um filho cidadão americano se ele tem mais de 21 anos. E aí, nesse momento, a questão de guarda desaparece. Mas a minha maior preocupação num caso como o seu, que pelo que está se mostrando, não tem uma maneira de se documentar imediatamente, é o que acontece com os seus filhos caso você venha a falecer ou passar por invalidez. E isso quem resolve é um advogado especialista em direito sucessório por meio de mecanismos legais que vão garantir a transferência de guarda dessa criança de uma maneira menos traumática.
É por isso que você tem que assistir o Conexão Imigração USA toda terça-feira aqui na Band Internacional, não só para entretenimento, mas porque um imigrante bem informado é um imigrante mais feliz. Eu espero vocês no próximo programa. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Olá, você que me conhece há tantos anos, sempre trazendo as melhores oportunidades Toyota, gostaria de dizer que estou aqui na Henrix Toyota em Coconut Creek. Venha ou ligue hoje mesmo e vamos garantir o seu melhor negócio. Olá, meu nome é Júlio Silva, sou um especialista em financiamentos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Já estou no mercado há 17 anos e faço parte do time da Cross Country Mortgage, um dos maiores bancos de financiamento nos Estados Unidos. Buscamos sempre oferecer o melhor serviço e as melhores condições do mercado. Entre em contato conosco e juntos vamos realizar o seu sonho de viver ou investir aqui na América. Brasileiros na América. Conheça as recomendações da Vanessa, os melhores estabelecimentos comerciais de brasileiros nos Estados Unidos. Assista todos os dias durante toda a programação da Band Internacional. Eu sou o Leonardo Rezende, CPA e CEO da Leader Associates. Nós somos uma consultoria de negócios especializada em contabilidade e assessoria fiscal. Oferecemos diferenciais que dão 100% de segurança aos nossos clientes desde 2016. Temos especialistas em tributação doméstica e internacional. Nossos profissionais obtêm as certificações de mais alto escalão da indústria financeira, incluindo a de Certified Public Accountant, o CPA. Falamos português, inglês e espanhol para lhe atender de forma personalizada. Renove seu modelo de negócio usando nossos serviços de consultoria. Entre em contato conosco e viva a experiência de ter consultores proativos ao seu lado.